Capítulo 2. E sucedeu no mês de Nisã, no 20º ano de Artaxerxes, o rei, que havia vinho diante dele, e, como de costume, tomei o vinho e o dei ao rei. Mas nunca antes eu tinha estado sombrio diante dele, de modo que o rei me disse: Por que está sombria a tua face, sendo que não estás doente? Isto não é mais que tristeza de coração. Nisso fiquei com muito medo. Então eu disse ao rei: Viva o próprio rei por tempo indefinido. Por que não deve a minha face ficar sombria quando a cidade, a casa das sepulturas de meus antepassados, está devastada e seus próprios portões foram consumidos pelo fogo? O rei, por sua vez, me disse: O que é que estás procurando obter? Orei imediatamente ao Deus dos céus. Depois eu disse ao rei: Se parecer bem ao rei, e se teu servo parecer bom diante de ti, que me envies a Judá, a cidade das sepulturas de meus antepassados, para que eu a reconstrua. A isto me disse o rei, enquanto sua consorte real estava sentada ao seu lado: Até quando virá durar a tua viagem e quando retornarás? De modo que pareceu bem perante o rei enviar-me quando lhe dei o tempo determinado. E eu prossegui, dizendo ao rei: Se parecer bem ao rei, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me deixem passar até eu chegar a Judá. Também uma carta para Asaf, guarda do parque que pertence ao rei, para que me dê árvores para construir com madeira os portões do castelo que pertence à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa em que vou entrar. Portanto, o rei mas deu, segundo a boa mão de meu Deus sobre mim. Por fim cheguei aos governadores de além do rio e dei-lhes as cartas do rei. Além disso, o rei enviara comigo chefes da força militar e cavaleiros. Quando Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, chegaram a ouvir isso, então lhes pareceu algo muito mal que tivesse chegado um homem para procurar algo de bom para os filhos de Israel. Finalmente cheguei a Jerusalém e fiquei ali por 3 dias. Então me levantei de noite, eu e alguns homens comigo, e não informei a nenhum homem o que meu Deus me pôs no coração para fazer por Jerusalém. E não havia comigo nenhum animal doméstico, exceto o animal doméstico em que eu cavalgava. E passei a sair de noite pelo portão do vale, e defronte da fonte da cobra grande, e ao portão dos montes de cinzas, e examinava constantemente as muralhas de Jerusalém, como tinham sido derrocadas, e os portões dela tinham sido consumidos pelo fogo. E passei adiante ao portão da fonte e ao reservatório de água do rei, e não havia ali lugar para o animal doméstico debaixo de mim passar. Mas continuei subindo de noite pelo vale da torrente e prossegui examinando a muralha. Depois voltei e entrei pelo portão do vale, e assim cheguei de volta. E os próprios delegados governantes não sabiam aonde eu tinha ido e o que estava fazendo. E eu não comunicara ainda nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos delegados governantes, nem ao resto dos que faziam a obra. Finalmente eu lhes disse: Vós estáis vendo os sérios apuros em que estamos, como Jerusalém está devastada e seus portões foram queimados com fogo. Vinde e reconstruamos a muralha de Jerusalém, para que não continuemos mais a ser um vitupério. E prossegui, contando-lhes a respeito da mão de meu Deus, como fora boa sobre mim, e também a respeito das palavras do rei, as quais ele me dissera. Então disseram: Levantemo-nos, e temos de construir. Fortaleceram assim as suas mãos para a boa obra. Ora, ouvindo isso Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, começaram a caçoar de nós e a olhar com desprezo para nós, e passaram a dizer: Que coisa é esta que estás fazendo? É contra o rei que vos estáis rebelando? Todavia, repliquei-lhes e disse-lhes: O Deus dos céus é quem nos concederá bom êxito, e nós mesmos, seus servos, nos levantaremos e teremos de construir. Mas vós mesmos não tendes quinhão, nem reivindicação justa, nem recordação em Jerusalém.